Olá, alunos, bom dia. Alunos do Colégio Estadual Hermes Virgínio Machado, alunos da primeira série do ensino médio. Estamos aqui então para fazer mais uma aula para vocês, gravar mais uma aula aqui vamos falar hoje então sobre os hebreus, fenícios e os persas, tá? Civilizações da Antiguidade Oriental. Eu acho que eu vou ter que dividir essa aula em dois momentos também, então vou tentar falar aqui pelo menos nesse primeiro dos hebreus, né? E na outra aula seguinte eu falo dos fenícios e dos persas, beleza? Então vamos lá, o povo hebreu, né? É um povo diferente, né? Estou falando aqui, ó. Porque o povo hebreu foi o único povo, no caso da Antiguidade Oriental, que eram monoteístas. Então, várias outras civilizações nós já estudamos, como os povos lá da Mesopotâmia, todos eram politeístas. Então, o povo hebreu aqui é uma exceção. Então, é o primeiro povo monoteísta, aquele que cultua um único Deus. Tá? Eles são originários da cidade de Ur, né? Lá na antiga Mesopotâmia, e no primeiro momento eram povos seminômades, né? Organizados em clãs. E a principal fonte de informação para se conhecer a história do povo hebreu, no caso, é a Bíblia, né? O Antigo Testamento, né? Os cristãos. Então, a Bíblia é chamada Pentateuco, lá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento vai contar a história desse povo hebreu, principalmente sobre o patriarca Abraão, que é do qual esse povo hebreu se originou. Tá? Então, é um povo marcado por migração, perseguição, lutas e cativeiro. Então, toda a história desse povo hebreu foi marcada por isso aí. Então, em determinado momento, eles tiveram que migrar de uma região para outra. Em outros momentos, eles foram perseguidos, né? Outros momentos, eles foram escravizados, eles ficaram no cativeiro, né? Foram escravizados pelo Egito antigo, foram escravizados pelos faraós, né? Também pelo Império Romano e assim por diante. Então, um povo que tem uma história muito marcada por essas lutas aí. Tá. Então, a localização lá do povo hebreu, ó, é uma pequena porção de terras lá na costa do Mediterrâneo, né? Às margens do Rio Jordão. Então, essa faixa de terra, onde fica isso atualmente? Oriente Médio, né? Região da atual Palestina, região ali. Então, essas eram uma pequena porção de terra, no caso, férteis, né? Marcado ali próximo ao mar, próximo do mar Mediterrâneo, e banhados pelo Rio Jordão. Então, segundo a Bíblia, terra que jorrava leite e mel. Né? Então, como foi falado na Bíblia lá, segundo a tradição bíblica, Deus colocou Abraão para levar esse povo então para essa região lá chamada Canaã, ou atualmente Palestina. Então, o legado cultural desse povo, como já falei, o monoteísmo, então Deus único, né? Crença em um único Deus, diferente dos outros povos da antiguidade, né? Que acreditavam em vários deuses. E a religião deles, né? O judaísmo, uma religião judaica, no qual, dessa religião judaica, nós podemos perceber hoje as doutrinas dessa religião, do judaísmo, o cristianismo e o islamismo absorveu muito dessa religião judaica. Então, as duas religiões maiores do mundo hoje, o cristianismo, que é representado por mais ou menos 31% da população mundial, hoje são cristãos, e o islamismo, né, cerca de 23% da população mundial hoje são islâmicas. Então, juntando essas duas, dá mais de 50%, né, portanto, da população mundial, então, fazem parte dessas duas religiões que absorveram, né, ideias do judaísmo, dessa religião do povo hebreu. Tá. A história política dos hebreus pode ser dividida dessas 3 formas aqui. Ó. Então, eles foram, em determinado momento, governados pelos patriarcas, né? Depois, em um determinado momento, pelos juízes e, posteriormente, pelos reis. Tá? Então, os patriarcas, eles originaram no clã de Abraão, patriarca Abraão, né? E depois de Abraão, seus descendentes, né? Eles sobreviveram, digamos assim, permaneceram nesse modelo não de governo em si, mas de liderança, vamos dizer assim, até a 3ª geração a partir de Abraão, né, depois que eles passaram pelos governos dos juízes, né, que eram chefes políticos, militares, religiosos. E, posteriormente, digamos assim, no final da história desse período da civilização antiga, né, a monarquia. Né, foi esses 3, Saul, Davi e Salomão.
Tá. Então, a história do Êxodo, né, faz parte aí ainda na primeira fase desse povo hebreu, no caso, a história sobre a liderança dos patriarcas. Né? Então, Abraão, que ele nasceu na sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, aí ele migrou para Canaã, né? E lá eles permaneceram até ainda a terceira geração, como eu havia falado. Só que aí aconteceu lá o quê? Uma grande seca, né? Naquele período, naquela região, né? E aí Israel, né? Que era neto de Abraão, sob a liderança dele, eles partiram então para o Egito. Né? Então foi para o norte da África e ali permaneceram por mais ou menos 400 anos, né? No caso, no Egito, sendo dominado, escravizado pelos egípcios, pelos faraós egípcios. Né? Então eles permaneceram lá mais ou menos 400 anos. Só que aí no século 13, logicamente antes de Cristo, né? Porque Abraão, segundo a história, Abraão nasceu mais ou menos no século 20 antes de Cristo. Então aqui no século 13, né? Aí eles foram conduzidos por Moisés, né? A história que também tem na Bíblia lá, sobre a liderança de Moisés, eles voltaram então para Canaã, a chamada Terra Prometida. Beleza? Então aqui a Palestina, um mapa mostrando a Palestina a região lá, Canaã, ou Palestina, no século X, né, no caso antes de Cristo. Então tinham os limites do território do Império de Davi e Salomão e o domínio de Davi como rei de Judá, né, a parte mais ao sul, né, e o domínio de Davi como rei de Israel, a parte um pouco mais central norte. Né, e aí outros territórios que eles expandiram e conquistaram, no caso, por Davi. Beleza? Esse mapa aqui mostra, né, no caso, as 12 tribos de Israel. Né? Então, o Canaã, né, lá no século X a.C. Então, aqui estão os tribos israelitas, ou seja, as 12 tribos, né, e as tribos dos povos hostis, né, que estão em vermelho aqui, né, e as tribos israelitas, as 12 tribos de Israel, como fala na Bíblia também, estão aqui. Aser, Neftali, Zebulon, Isacar, né, Manassés, Gad, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão e Reuben. Então, essas são as 12 tribos, no caso de Israel. Tá. E aí o Êxodo, né, quando eles saíram lá do Egito, né, e voltaram para a Terra Prometida, para Canaã, então, segundo alguns historiadores, eles têm duas hipóteses principais. Uma delas é esse aí, que eles teriam percorrido esse caminho aqui. Né? Então, saíram daqui do Egito, do norte da África, né, e vindo percorrido esse caminho aqui. Passando aqui pelo Monte Sinai, né, Monte Horeb, daqui, ó, deserto de Zin, depois descer novamente em direção sul para voltar e passando por Edom, né, e depois chegar a Esdom. Então, segundo os historiadores, esse caminho eles fizeram. Né. Os juízes, né, como eu lá falei, os patriarcas e juízes, né, e depois reis. Né. E os juízes, né, sob a liderança deles, os juízes eles venceram algumas guerras, algumas batalhas lá, principalmente, né, para combater os filisteus. Né? Então, sob a liderança de Gideão, Sansão e também Samuel, foram os 3 juízes. Os reis, né, depois da unificação deles em 12 tribos, no caso das 12 tribos de Israel, então, teve o rei Saul, né, mais ou menos 1025 a.C., depois o rei Davi, em 1005 a 970, no caso Davi venceu os filisteus, né, com poderio militar e conquistou toda a região lá da Palestina, né, a Jerusalém. E posteriormente, né, Salomão, em 930, 931. 970, 931 a.C. Aí no auge, né, dos hebreus, então, desse povo, eles tinham muito comércio, construções, construíam o templo de Yahvé, ou Javé, como algumas religiões falam, né. E aí essas 12 tribos, 10 tribos, elas estavam localizadas ao norte e 2 tribos ao sul. No caso, o norte do reino de Israel, né, e as 2 tribos ao sul, né, no caso, formavam o reino de Judá. Tá? Então, o legado principal do povo hebreu aqui, ó, no caso, a religião monoteísta, o legado principal desse povo aqui. Então, sobre eles, o Antigo Testamento, a Torá, que é a Bíblia dos judeus, né, a Bíblia do judaísmo, são os 5 livros, né, da nossa Bíblia cristã. Então, lá é uma documentação histórica que conta a história desse povo hebreu aí. Ela tem princípios jurídicos, princípios narrativos históricos, poemas e
várias outras coisas mais. E para finalizar essa parte aqui, ó, trazer um pouco para a nossa atualidade, então falar um pouco da criação do Estado de Israel. Então, Israel, o que nós conhecemos como Israel hoje, é o antigo povo hebreu, né, ou o povo judeu. Né? Então, o judeu, porque é originário, antigamente eles eram chamados de hebreus, né? Depois, judeu hoje é chamado de israelitas, né? Ou também de judeu. Né? Tanto que Jesus Cristo, quando foi crucificado, lá eles escreveram na cruz lá, né, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Né? Então, povo judeu. Então, aí o Estado de Israel, hoje, como nós temos hoje, ele foi criado apenas em 1948, né? Com a iniciativa da ONU, né? Com o apoio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, planejou, organizou com as lideranças mundiais para criar o Estado de Israel, para devolver o povo que estava disperso pelo mundo inteiro para aquele local. Só que aí, com isso, com a criação do Estado de Israel, em 48, muitos judeus, né, que estavam espalhados pelo mundo inteiro, eles retornaram então para aquela região, para chamar Terra Prometida, né, a Terra de Canaã. Só que aí a criação de Israel foi acompanhada da expulsão dos palestinos que estavam naquela região. Então o povo palestino, os árabes palestinos que estavam naquela região, acabaram sendo expulsos, né, em parte pelos israelenses ou israelitas. E aí hoje o que acontece? Os palestinos é que lutam para criar um Estado independente na região. Não, a briga, a guerra que existe lá entre Israel e Palestina, né, é exatamente devido a isso. A criação do Estado de Israel deixou o povo palestino como que sem território. Então o povo palestino eles têm o povo, mas não tem, portanto, o território. Israel, que estava disperso pelo mundo inteiro, ou os judeus, que eles tinham o povo, mas não tinham território, eles passaram a ter um território, né, tem o povo e o território, mas aí os palestinos têm o povo, mas não têm o território. Então por isso a guerra, né, Israel-Palestina lá. Ok? Então, essa parte, estamos